Então, gente, continuando aí com as nossas três tabelas, né, temos a pergunta qual que modelaria, né, uma função constante, crescente ou decrescente. Para fazer isso, então, ele vai ver as variações. Então, para cada tabela, ele vai observar a variação, então, do x e a variação do y1, né? Então, veja que, como aqui os valores estão em ordem crescente, né? Ele vai observar a variação, né? Então, ah, dos valores de x crescendo, e aí observa o que vai acontecer aí para os valores de y1, e depois y2 e y3. Então, da primeira tabela ali, por exemplo, né, de menos 2 para menos 1, nós temos um crescimento de 1, certo? Menos 1 para 0, um crescimento de 1, 0 para 1, um crescimento de 1, 1 para 3, um crescimento de 2, 3 para 7, um crescimento de 4, né? A variação aí, 4 unidades. A variação no y1, como a função aqui para esses pontos vale 12 para cada um desses, a variação no y1 é sempre nula, né? Então aqui eu tenho 12 menos 12, 12 menos 12 e assim por diante. Na segunda tabela, a gente observa então as variações as mesmas, né? Variações aqui para o x, sempre positivas, crescimento no x, e na terceira tabela também a variação no x, um crescimento para x. No y2, veja que a gente tem variação negativa, o que quer dizer que os valores estão decrescendo. De menos 1 para menos 2 tivemos uma variação de menos 2, né? Observe aqui, ó, que do 3 para o 1 nós diminuímos 2, né? E assim por diante, sempre variações negativas. E na tabela 3, a gente tem a variação positiva para o x e variação positiva para o y3, ou seja, os valores de y3 também estão crescendo, tá? Então, o que a gente observa? Claro, né? Nossa primeira tabela modelaria uma função constante, então o quociente aqui embaixo, ó, observe, ΔY sobre ΔX é zero sobre a variação do x é sempre nulo, tá? Permanece constante. A segunda, então, os valores estão decrescendo, modelaria então uma função decrescente. O que a gente observa é que a variação do y sobre a variação do x é negativa. E a terceira, a variação do y para a variação para o x é positiva, a função está crescendo. Isso aí tem um significado mais profundo quando vocês forem ver em cálculo 1, né? Da questão da derivada, né? Variação negativa ou variação positiva, ela vai nos dizer aí se a função estará crescendo ou decrescendo, tá? E depois ele resume aí nesse quadro a função crescente, decrescente e constante que a gente já tinha visto, né? Então aqui x menos x1 maior que zero, x maior do que x1, implica a mesma coisa nas imagens, decrescente implica o oposto nas imagens, né? Eu tenho um valor menor que o outro, mas a imagem fica maior, e a constante, a imagem fica igual. A diferença é que ele faz aqui através das diferenças, mas é essencialmente o que a gente já tinha visto. Tá bom? Fica então aí essa análise pelo gráfico e também a análise através de tabelas. Continuando o nosso material, gente, nós temos o conteúdo de pontos extremos de uma função. E aí ele se divide em extremos locais e em extremos absolutos. Eu não vou a fundo nesse conteúdo, a gente também não vai ver muitos exercícios, mas eu gostaria que vocês ficassem com o conceito, né? O que é um extremo local e o que é um extremo global ou absoluto de uma função, e depois eu dou a ideia visual, né? Então, assim, o extremo local é o seguinte, é um pontinho lá no domínio, tal que a imagem desse ponto ela é maior ou igual, né, do que todas as imagens em certo intervalo aí, ó, C menos delta, C mais delta. Isso é um intervalo em torno do ponto C. Nesse intervalo, a gente tem que a imagem de C é maior ou igual que todas as outras imagens. Então, ele é um extremo local, um máximo local, né? Um mínimo local, né, que também é um extremo local, ou máximo ou mínimo, o mínimo local, analogamente, a imagem vai ser menor ou igual do que todas as outras as imagens. E isso para um intervalo do domínio, ali em volta do ponto. A gente já vai ver visualmente, tá? Então, os mínimos e máximos locais são os que a gente chama de extremos locais. Os extremos globais ou extremos absolutos, né, diferentemente dos locais, que dependem do comportamento de f muito próximo ou próximo ao ponto, né, os extremos locais,
eles definem aí, né, ou mostram o comportamento da função em todo o domínio. Então, a gente vai dizer que é um máximo global, um máximo absoluto, o ponto D, se a imagem desse ponto D é maior ou igual que todas as outras imagens para todo ponto no domínio de F, de todos os outros pontos de domínio de F. E o mínimo absoluto, ou mínimo global, essa imagem vai ser menor ou igual que todas as outras imagens para pontos variando aí no domínio. Peguei aqui então, gente, dois gráficos para a gente tentar entender melhor o que seriam esses máximos e mínimos locais ou globais, né? Ou seja, extremos locais ou globais. Então veja aqui, o que a gente tem? Tem o gráfico dessa função, nós temos destacados aí então o ponto menos 1, 4, né? Ou seja, o menos 1 aqui no x, a imagem dele é 4 no y, o 2, 2, ou seja, a imagem por f de 2 é 2, peço desculpas pelo desenho, e o 5, 5, né? Então 5 para x e lá em cima no y o 5, tá? Então o que acontece aqui? Ó? Por exemplo, se a gente analisa esse primeiro ponto, se a gente pega aqui um intervalinho em torno do menos 1, seria aí, sei lá, o menos 1 menos um delta aí de 1 quarto, né? E menos 1 mais 1 quarto, né? Ou seja, nós estamos dando um tapinha de 1 quarto para a esquerda e um tapinha de 1 quarto para a direita. E a gente analisa as imagens lá desse intervalo lá em cima, o que a gente vai observar? Que a imagem do menos 1 é maior do que todas as outras imagens, né? As imagens aqui desse intervalinho são menores ou iguais a 4. Então, a gente vai dizer aí, ó, que menos 1 é máximo local. Máximo local da função, certo? Porque localmente, aqui no intervalinho perto de menos 1, a imagem de menos 1 é maior ou igual que todas as outras imagens. No 2, desculpe, já é um pouco mais, já é o contrário, né? A gente pega um intervalinho aqui, a gente vê que a imagem do 2, que é 2, é a menor de todas aqui, dentre os pontos desse intervalinho, né? Então, o 2 aí é mínimo local, certo? E o 5 também é máximo local, né? Porque a gente consegue um intervalinho aqui, que a imagem lá em cima, né? A imagem do 5 é maior ou igual que todas as imagens dos pontos nesse intervalo, mas além disso, globalmente, aqui no domínio todo da função, a gente observa que a maior imagem é a do 5, né? Se a gente traça aqui a retinha 5, todas as outras imagens para todos os outros pontos do domínio estão abaixo da imagem do 5, certo? Então a gente vai dizer que o 5, pontinho 5, é máximo global ou absoluto de f, da função f, ok? Porque comparado com todas as outras, né, a imagem dele é maior ou igual para todos os outros pontos do domínio. Agora aqui, fazendo análise para o pontinho menos 1, 3, aqui nessa outra função, o que a gente vê é que muito próximo aqui do pontinho menos 1, né, para pontinhos muito próximos, a gente sempre tem imagens menores e imagens maiores. Então, localmente, aqui, essa imagem de 3, ela não é nem máximo nem mínimo local, né, porque muito próximo sempre tem imagens maiores e imagens menores. A mesma coisa aqui com o 3, 3, se a gente parar para observar. Para qualquer intervalinho aqui próximo do 3, a gente tem valores de imagem maiores e menores do que 3. Então, o 3 aí ele não vai ser nem mínimo nem máximo da função. Agora, aqui, em relação ao 1, 5, o que a gente pode dizer lá do 1 aqui no domínio? Né? A imagem dele é 5, e aí sim, né? Localmente, né, a gente consegue aqui um intervalinho tal que as imagens aqui são todas menores ou iguais que a imagem do 1, que é 5. Então, de fato, 1 é máximo local da função.
né? E, por fim, o 5,1, então aqui no domínio é o pontinho 5, ele tem a imagem 1 e ele vai ser um mínimo local, né? Aqui para algum intervalinho em torno dele, a gente consegue que todas as imagens são menores ou iguais que a imagem de 5, que é 1, tá? Então, o 5,5 no domínio é mínimo local. Cuidado, ele não é mínimo global porque a gente não tem valores aqui menores, né, do que ele. E o 1 não é máximo local porque essa função aqui continua, né? Então provavelmente aí continuando ela cresce ainda mais e aqui ela decresce ainda menos. Essa função então não teria nem máximo global nem mínimo local, porque ela cresce e decresce indefinidamente. E aqui ela tem um máximo global, mas não tem um mínimo global, porque ela continua decrescendo aqui, né? E vem lá de menos infinito. Ok? Então a ideia por trás são esses picos aí, locais ou globais que a função atinge graficamente. O último conteúdo dessa segunda parte, vamos ver se a gente consegue abordar ele ainda todo nesse vídeo, é o conteúdo de funções limitadas. Então vocês viram lá que, por exemplo, a gente viu, né, que quando a função tem um máximo local, por exemplo, a anterior tinha, né, uma das funções tinha um máximo local lá no 5. A gente viu que o 5 lá no y, ou a reta y igual a 5, né, que é uma reta paralela ao eixo x, era limitante do gráfico da função. Todos os valores da imagem aí da função estavam abaixo de 5. Aí, então que a gente tem as funções limitadas, né? Analogamente, se a gente tivesse um limite inferior ou um mínimo local. Então a gente vai dizer o seguinte, que a função f é limitada superiormente quando existe um valor real aí m, tal que para todo x no domínio, a imagem de x, esse valor de f de x, é menor ou igual que m. Perceba que a limitação é na imagem, né? O valor de f é que é todo menor ou igual que m, não é no domínio, tá? Tem funções que a gente tem até um domínio limitado, né? Um intervalo limitado, que não são limitadas, tá? Que a gente vai ver quando a gente estiver estudando as funções trigonométricas. Então, a limitação aí de funções limitadas que a gente está estudando é na imagem, tá? Limitada superiormente se tem essa cota superior. Ou seja, né, m é dita cota superior. E, analogamente, a f vai ser dita limitada inferiormente se a gente tem esse valor real mzinho, que é minorante, aí, né, menor ou igual que todos os valores da imagem da função para x aí variando no domínio da f. E m então é dito cota inferior. E aí, claro, né, nós dizemos que a função f é limitada em seu domínio se ela é, né, simultaneamente limitada superiormente e inferiormente, né, tem essa cota superior m, cota inferior m grande, né, e cota inferior mzinho. Quando isso acontece, gente, isso é equivalente, a gente consegue encontrar essa constante c positiva, né, claro, porque aqui está em módulo, né, essa constante c positiva, tal que o módulo das imagens é menor ou igual que essa constante, tá? É uma outra possível maneira de se verificar que uma função é limitada, tá? Calcular o módulo e verificar que esse módulo é menor ou igual que uma constante c, aqui para qualquer valor arbitrário, para qualquer valor de x no domínio de f. Aqui, pessoal, a gente pode analisar graficamente, né, essa questão das funções limitadas. Então, veja que a primeira, ó, ela vai indefinidamente lá para cima, né, e também indefinidamente aqui para baixo, né? Então, os valores da imagem eles não estão limitados nem superiormente nem inferiormente. Aqui a gente tem um limite inferior, que é, no caso, né, um mínimo global, mas não tem limites superiores, né? As imagens crescem indefinidamente. Aqui a gente tem o limite superior, né? Temos dois até, aliás, um só, né? Que é o valor ali dessa imagem, né? Em 2 pontos que ele atinge e inferior indefinido, né? E aqui a função limitada, né? A gente pode traçar aqui um limite superior e um limite inferior, né? Aqui a gente teria um limite superior, aqui só um inferior e aqui nenhum dos dois, tá? Eu gostaria também de estar utilizando o GeoGebra para alguns exemplos mais concretos. O tempo de gravação já está se esgotando, vai ficar para o próximo vídeo, onde a gente também vai ver os conceitos finais aí para a gente encerrar essa parte de função injetora, sobrejetora, bijetora e função inversa.